você tá aí fazendo o seu curso de inglês há 1 milhão de anos e se perguntando por que eu não aprendo inglês direito? Quem vai responder essa pergunta não sou eu, porque eu não sou professora de inglês. Quem vai responder essa pergunta é o nosso convidado de hoje, o Samuel. O Samuel é americano, foi professor de inglês durante muitos anos e conhece muito brasileiro que já morou nos Estados Unidos ou que mora na Espanha, porque hoje ele mora na Espanha, e ele entende tudo desse assunto quando o assunto é idiomas. Ele inclusive trabalha como tradutor financeiro na Espanha pro português, pro inglês, para outros idiomas, porque esse menino fala 1 milhão de línguas. E aí eu vou perguntar aqui pro Samuel, por que o povo faz inglês durante um tempão e diz que não aprende inglês ou não aprende inglês bem? Qual é o problema? O que acontece com as pessoas? Olha, eu acho que são vários fatores, mas o fator principal é mesmo a falta de prática e prática oral, sobretudo. Uma coisa é aprender na escola e em aula particular, onde normalmente as pessoas costumam aprender através da leitura, da escrita também, mas não tem muita chance de falar e de ouvir a língua no seu estado mais natural, até com pessoas nativas. Não sei se vocês perceberam, quando ele fala, Samuel é americano. Ele é americano, mas esse português dele não entrega ele nem um pouquinho. Então eu diria que ele é a melhor pessoa para explicar para você. Porque como se aprende um idioma de uma maneira que, você não tem sotaque nenhum. Pra você, como é que foi pra aprender português? Você acha que da maneira que você aprendeu português, dá pra alguém estudar pra aprender qualquer idioma? Dá. É muito importante ter uma base no início, né? Tipo, fazer esses estudos da escrita e da leitura ajuda a construir uma base fundamental para qualquer um se lançar mais no idioma e saber se comunicar, sobretudo criando um vocabulário, né? A compreensão oral também é muito importante. Isso tu ganha através da convivência. Então, no meu caso, eu tive várias convivências com pessoas brasileiras, eu consegui ouvir a língua viva, né? Me ver em situações onde eu tinha que responder e atuar e dar resposta para conseguir certas coisas. Por exemplo, se eu tinha fome, eu tinha que falar em português, senão eu passava fome. É sobrevivência mesmo, mas ajuda muito a criar também confiança e poder daí se expressar melhor. Só para que vocês entendam melhor essa história inteira, eu e o Samuel, a gente se conhece desde que eu tinha 15 anos. Eu conheci ele quando eu fui para os Estados Unidos por causa do concurso de Jovens Embaixadores. Aí chegando lá, eu fui parar na escola dele e ele foi meio que o meu buddy, me levou pra lá e pra cá, me apresentou a escola, me mostrou as coisas. E depois que eu voltei pro Brasil, a gente continuou se falando, a gente continuou conversando e ele acabou vindo pro Brasil. Passou 1 mês em Porto Alegre, na minha casa inclusive, daí que vem esse sotaque meio porto-alegrense dele. Aí assim, o menino foi jogado na água fria, ele foi pra escola comigo, teve que conversar com a minha mãe e com meu pai, que não falam inglês. E acabou dando uma destravada, né? Depois daquele 1 mês, ele já tava, super bem. Mas ele não foi... Você não veio pro Brasil a primeira vez sem falar nada. Tanto que eu fiquei surpresa quando ele se apresentou pra mim nos Estados Unidos. Ele se apresentou em português. Porque ele já tinha o que a gente diz que é essa base, assim. Sinceramente não falava tão bem. Eu tinha um baita sotaque. Eu confundia muita palavra em português com palavra espanhola, que eu já falava espanhol, né? Sobretudo, nesse caso, português é uma língua latina. Se tu já tem conhecimento de uma outra língua latina, tipo espanhol, francês, isso ajuda também. E voltando para falar de o pessoal quando tá aprendendo inglês, qual é o maior erro que os estrangeiros, seja os brasileiros ou os espanhóis, fazem na hora de aprender inglês? Não falar. Ter medo do ridículo, assim, de ficar com vergonha na hora de falar. Eu acho que esse é o maior erro que se pode cometer. Afinal, uma língua é para ser falada. Por isso que tu aprende uma língua. Eu acho que para poder desenvolver mais a tua capacidade de expressão, tem que falar e cometer erro. É normal, eu acho que posso ter já cometido 100 mil erros já no percurso desse vídeo, mas eu acho que o mais importante é não ter esse medo de falar, porque afinal o objetivo é ser compreendido e entender as pessoas para que haja comunicação. E desde que haja comunicação, isso é o mais importante.
E qual que tu diria, assim, que é a tua principal dica pra quem quer aprender inglês bem, assim? O que tu vê da experiência dos alunos que tu já teve? Eu acho que é possível aprender a falar bem sem estar em um país de língua oficial inglesa, mas tem que procurar umas aulas onde se fomente a comunicação, a conversação. Isso é fundamental, tem que ter oportunidade para falar. E isso pode ser com brasileiros mesmo, não tem que ser com nativos, mas desde que estejam sempre falando em inglês, para ter mais oportunidade de expressão oral. Outra coisa que você pode fazer é viajar para um país de língua oficial inglesa, vivenciar a cultura, que a cultura também influencia muito na tua capacidade de formar essa base, né, de vocabulário, nossa base léxica. Também ver televisão, escutar a rádio em inglês, porque é importante também saber escutar e compreender a língua falada. Isso também ajuda muito. E tem uma pergunta muito maluca que o povo sempre faz pra mim. Porque como eu sempre falo muito, é mestrado em inglês da Alemanha, é mestrado em inglês na Itália. Aí o povo fica assim, não, mas então qual é a melhor opção? É eu ir pra Alemanha fazer um curso de inglês? Eu ir pra Espanha fazer um curso de inglês? Qual é a resposta pra essa pergunta que as pessoas me fazem? Olha, eu digo assim, eu acho que para fazer esse tipo de mestrado, esse tipo de formação, tem que ter já uma base muito, muito avançada. Porque vai ser mais complicado tu conseguir os teus objetivos dentro da aula se não tem uma base, assim, um vocabulário necessário, sobretudo um vocabulário especializado nessa área que tu estiver estudando. Então, nesse caso, eu não recomendaria ir fazer um mestrado desses em um país, mesmo que o mestrado seja na Alemanha, na Itália, sem saber falar bem inglês, porque também os teus colegas do mestrado talvez não tenham o mesmo nível adequado e daí vai ser muito mais difícil fomentar essa comunicação para poder realizar o curso. Nesse caso eu procuraria tirar um certificado de nível, conhecer o nível que tu tenha para considerar o mestrado, se ele é bom para ti ou se é melhor esperar até ganhar mais vocabulário, mais base léxica para poder cursar os estudos. Até porque, né, tipo, um curso de mestrado, uma graduação, tu não tá lá para aprender o idioma, né? Não. Tu tá lá para aprender sobre conceitos teóricos da tua área. Então é muito mais complexo você chegar e querer aprender aquele idioma e ter que escrever papers, ter que escrever dissertação, todas essas coisas. Cara, é bem complexo. Eu tava falando mais desde o ponto de ver do aluno, mas desde o ponto de ver da universidade, do professor, você deve ter já um nível adequado para poder cursar o curso. E o que tu diria que em todos os brasileiros que tu já conheceu por aí, lá nos Estados Unidos, da galera tentando aprender inglês, qual é o grande pecado que eles cometem que acaba impedindo eles de aprender inglês? Eu acho que não só os brasileiros, mas também a gente de outras nacionalidades, quando fazem intercâmbio, cometem o erro de se juntar muito com gente do seu país, que pode criar certo impedimento para que eles aprendam bem a língua e aproveitar a experiência cultural. Pensa que nesses casos você vai estar com brasileiros só falando em português e tem um mundo lá fora que não fala essa língua que tu poderia estar aproveitando para aprender. O melhor que se pode fazer é procurar fazer amizades com as pessoas do lugar, que fomenta assim esse contato com a língua. Vai ser um pouco mais difícil do que ficar amigo dos brasileiros, mas vai valer o esforço. E não digo que não se juntem com brasileiros, com gente do mesmo país, mas só se juntando com brasileiros vai dificultar a possibilidade de dominarem a língua. Ou você acha que esse menino aprendeu português andando só com americano, né? Com o português desse nível, só falando com o americano, né? E eu queria agradecer o Samuel por ter participado desse vídeo com a gente. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre aprender inglês, sobre todas essas coisas que a gente conversou aqui, vocês podem deixar nos comentários aqui as perguntas de vocês pro Samuel, pra mim. A gente tá aí podendo responder tudo. E a gente fica por aqui. Terça-feira que vem tem vídeo de novo, como vocês sabem, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal do Partiu Intercâmbio. A gente tá em todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter, só procurar lá, Partiu Intercâmbio. E se vocês estiverem atrás de uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, fazer curso de inglês, essas coisas aí, só passar lá no nosso buscador que vocês encontram tudo bonitinho pra vocês. Até semana que vem, beijo, tchau!